Pare. Escute. Reflita. Já se perguntou se aquilo que você chama de Páscoa realmente reflete o que Deus deseja? Será que o seu coração tem se prostrado diante da cruz ou apenas diante de costumes humanos? Se você já sentiu que a fé virou apenas rotina, se inscreva no canal e fique comigo até o fim desse vídeo. Talvez hoje seja o dia em que você realmente vai entender o que é viver o Evangelho de verdade, para a glória de Deus. Muitos atravessam essa semana imersos em rituais, símbolos e práticas herdadas, mas poucos param para compreender o real significado do que aconteceu no Calvário, o momento em que o céu se calou e a terra estremeceu. Deus não está buscando apresentações, mas rendição. Ele não quer religiosidade vazia, mas arrependimento sincero. O que ele espera não é um espetáculo, e sim transformação de vida. Essa não é só mais uma mensagem, é um chamado urgente, um alerta para quem ainda não enxergou a essência por trás das celebrações. Porque o céu reconhece algumas coisas, mas rejeita outras. E quando o céu se cala, nem sempre é aprovação. Às vezes, é porque ele não vê verdade no que está sendo feito em seu nome, em nome da cruz, em nome de Cristo. Há quem se emocione nessa época. Igrejas se ornamentam, peças teatrais são encenadas com grande impacto. Mas, em meio a tudo isso, uma pergunta ecoa com força. O céu está mesmo participando dessa comemoração chamada Semana Santa? Mesmo entre muitos evangélicos que não seguem os rituais do catolicismo ou tradições litúrgicas, existe um perigo: a religiosidade disfarçada de devoção. Como se a cruz tivesse hora marcada no calendário, um tempo para se comover, para sentir algo, e depois, tudo volta ao normal. Mas o sacrifício de Jesus nunca foi uma cerimônia passageira. Foi um marco eterno entre a morte e a vida, entre a perdição e a salvação. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele disse algo que ainda hoje ressoa como um alerta. Estou admirado de que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é outro. Gálatas 1:6-7. O que Paulo enfrentava era uma distorção sutil, porém mortal, uma mistura entre a verdade e a tradição. A cruz não era negada, era enfeitada. O evangelho não era rejeitado, era alterado. E esse é o mesmo veneno que ameaça a igreja atual. Uma fé misturada deixa de ser fé verdadeira. Uma lembrança sem mudança interior vira apenas uma nostalgia espiritual. Vemos cristãos chorando ao assistir filmes da crucificação, emocionando-se com encenações da via dolorosa, e ainda assim, vivendo uma fé que ignora o poder do Calvário. Quantos proclamam ele vive, mas o negam com suas escolhas, atitudes e prioridades? A Semana Santa se tornou, para muitos, um tempo confortável, onde nos sentimos mais espirituais por alguns dias. Mas será isso que Deus quer? Apenas um espaço na agenda? Ou ele deseja um povo que viva a cruz todos os dias? Jesus não foi crucificado para que celebrássemos uma semana simbólica, mas para que fossemos regenerados. Ele morreu para rasgar o véu, não para nos aprisionar em formalidades. Ressuscitou para nos oferecer vida em abundância, e não uma data decorativa. A cruz não precisa ser dramatizada, ela precisa ser vivida. Paulo alertou em 2 Timóteo 3:5 sobre aqueles que têm aparência de piedade, mas negam seu poder. Isso descreve muitos eventos atuais, cultos cheios de reverência exterior, mas sem arrependimento genuíno. Corações emocionados, mas não quebrantados. Gente que conhece o roteiro da paixão, mas não conhece o autor da salvação. O Calvário não foi para nos emocionar, foi para nos transformar. E o que mais falta em muitas celebrações é justamente isso: conversão. O Espírito Santo não foi dado para produzir eventos, mas para gerar frutos. E onde não há frutos, restam apenas folhas, como aquela figueira bonita, mas estéril, que Jesus amaldiçoou. E aqui está o ponto mais profundo. Quando nos acostumamos a repetir o que Deus não pediu, acabamos abafando a voz do Espírito. Trocar essência por forma é uma traição sutil, que vai minando o fervor e a autoridade da igreja. Muitos cantam, mas não oram. Participam, mas não se rendem. Representam,
mas não se convertem. A cruz não é um enfeite para o pescoço, é um convite à morte do eu. Jesus foi claro. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Esse é o verdadeiro significado da Semana Santa. Negar-se, entregar-se, seguir. Mas quantos estão dispostos? Quantos querem trocar encenação por entrega, sentimento por obediência, tradição por verdade? Deus não se move por datas, mas por corações quebrantados. O céu não celebra eventos, mas arrependimento. A cruz não é uma memória distante, é uma realidade que ainda clama por resposta. Ainda sangra nas almas que se recusam a morrer para o mundo. Ainda convoca os mornos a reacenderem o fogo da santidade. Há uma diferença enorme entre homenagear a cruz e viver sob seu peso. Celebrar é fácil. Viver exige renúncia, perdão, compaixão, verdade e humildade. E é isso que tem faltado em muitos que dizem conhecer Jesus, mas não conhecem sua cruz. A cruz exige frutos. E é por isso que tantas Semanas Santas não têm sido santas. Têm sido semanas de religiosidade, de aparência, de performance, mas sem arrependimento. E sem arrependimento, não há céu. Não estamos aqui para condenar quem celebra com sinceridade, mas para lembrar: sinceridade sem verdade não salva. Só o sangue de Cristo salva. Só a fé genuína. Só a graça que nos ensina a dizer não ao pecado e viver em santidade. É hora de despertar, de olhar para a cruz com fé, não com olhos acostumados à tradição, de abandonar a religião morta e abraçar a vida que jorra do Calvário. O céu não reconhece tradições humanas, mas reconhece um coração contrito. E quando Deus encontra esse coração, aí sim, a festa nos céus. Jesus não veio fundar um calendário litúrgico. Ele não veio estabelecer datas especiais para ser lembrado com mais intensidade. Ele deixou um chamado eterno para uma memória viva. Fazei isto em memória de mim. Lucas 22:19. Não era para ritualizar, era para nunca esquecer o significado da cruz. A memória que ele instituiu não era fria, nem formal. Era carregada de sangue, dor, amor e vida. Infelizmente, com o passar das gerações, até entre os evangélicos, essa memória foi sendo substituída por práticas automáticas, cultos mecânicos, ceias feitas por costume, palavras sagradas tratadas como frases comuns. O memorial que deveria nos confrontar tem sido suavizado pela tradição. Mas o memorial nos leva às lágrimas. A tradição nos embala no conforto. O memorial nos transforma. A tradição nos anestesia. Por isso Jesus foi tão claro. Em memória de mim, não é para representar. É para lembrar com temor, com reverência, com o coração rendido. A ceia, que deveria ser um momento de exame profundo, se tornou apenas mais um item no cronograma. O pão e o cálice circulam, mas muitos corações continuam ausentes. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11:28. Esse é um chamado santo. Participar da ceia com o coração frio não é apenas um erro, é uma ofensa ao sacrifício. No Êxodo, o sangue do cordeiro nos umbrais não era um ornamento, era salvação. E aquele cordeiro era só um sinal do que viria, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele não morreu para criar tradições, mas para que, pela fé, sua morte se tornasse vida em nós. A cruz não é uma lembrança para abril. É o alicerce diário da nossa fé. Quando Jesus partiu o pão e compartilhou o cálice, ele não iniciou uma cerimônia. Ele revelou um caminho, um chamado, um novo começo. Não para nos levar a dramatizações, mas a arrependimento real. A viver a cruz todos os dias, com fé, entrega e santidade. Celebrar é olhar para trás. Viver é carregar a cruz hoje. Essa é a verdadeira essência da Semana Santa. Para o cristão fiel à palavra, não se trata de reencenar o passado, mas de viver diariamente a realidade do que foi conquistado na cruz. A igreja precisa reaprender a contemplar o Cordeiro como João Batista contemplou e proclamou. Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29.
Pausa por um segundo. O que tem movido sua fé? Tradição ou transformação? Se essa pergunta mexeu com você, compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. É esse Jesus que deve ser lembrado, não apenas em feriados ou datas marcadas, mas na maneira como partilhamos o pão com temor, na comunhão com o corpo, na santidade que reflete o peso da cruz. O que precisa urgentemente ser restaurado no meio do povo de Deus é a consciência de uma lembrança viva, uma memória que nos leva ao arrependimento, à separação do mundo, ao amor pela verdade de Deus e à rejeição do pecado. A cruz não pode ser lembrada como algo bonito, mas sem vida. Ela deve nos fazer cair de joelhos, nos levar às lágrimas e reconstruir nosso interior. Quando a ceia se torna apenas mais um ritual, ela perde o impacto. Mas quando é vivida como memorial de redenção, transforma-se num altar, não de espetáculos, mas de rendição, não de aplausos, mas de silêncio reverente, não de performance, mas de presença. Jesus não instituiu um ritual para ser seguido mecanicamente, mas um memorial que molda, que limpa, que separa o santo do comum. Uma memória que nos ensina a viver como pessoas que foram resgatadas, que andam com plena consciência do alto preço pago, que amam porque foram perdoadas, que servem porque foram remidas. Quem verdadeiramente se lembra da cruz, jamais vive como antes. A cruz nunca foi um adorno ou uma peça de arte. Ela é, e sempre será, o ponto de confronto entre o céu e o inferno, entre a santidade de Deus e a maldade humana. Com o passar do tempo, o mundo, e até parte da igreja, transformou esse altar em mero símbolo. Tornou-se familiar demais, perdeu sua dor, sua justiça e sua glória. O mundo gosta de suavizar tudo o que o incomoda, mas nada é mais chocante que uma cruz ensanguentada com o Filho de Deus pregado nela. Hoje vemos cruzes envernizadas, estilizadas em paredes, camisetas e joias. Mas a cruz de Cristo não era bonita. Era brutal. Um instrumento de morte onde homens despidos e dilacerados agonizavam sob zombarias. Foi ali, nesse lugar horrível, que Deus decidiu demonstrar seu amor eterno por nós. O que muitos preferem não ver é que a cruz foi o palco do julgamento divino contra o pecado. Não foi Satanás quem crucificou Jesus. Foi o justo juízo do Pai que caiu sobre o Filho, para que a salvação nos alcançasse. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. Isaías 53, 5. A cruz não foi apenas uma demonstração de amor, mas uma sentença de morte, a nossa, executada nele. Quando reduzimos esse ato a uma tradição ou romantizamos a dor, perdemos a noção do preço da nossa redenção. Esquecemos que o pecado custou sangue, que a rebeldia exigiu a morte de um inocente. Por isso Jesus afirmou: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. O Evangelho não veio para melhorar a nossa vida, mas para acabar com o velho homem e nos dar um novo nascimento. E isso só acontece diante da cruz. Nicodemos era um homem exemplar aos olhos da religião, mas Jesus lhe disse que não bastava ser bom. Era necessário morrer para a antiga natureza. E essa morte começa quando olhamos para a cruz e compreendemos: era eu quem deveria estar ali. O ladrão arrependido, pendurado ao lado de Cristo, entendeu isso. Ele não teve tempo de aprender doutrina ou mudar de vida moralmente. Ele apenas olhou para Jesus, reconheceu sua culpa e se entregou. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23:42. E a resposta que ouviu mudou sua eternidade. Hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a verdadeira celebração pascal. Não com rituais, mas com fé e rendição. O caminho para o céu ainda passa pela cruz. Sem arrependimento, não há salvação. Sem morte para o pecado, não há vida nova. A cruz que salva é a mesma que exige a morte do ego. Por isso ela ofende tantos. Paulo dizia: pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. 1 Coríntios 1:23. O mundo buscava sinais, sabedoria. Deus ofereceu um madeiro. E até hoje, muitos querem um evangelho confortável, que acaricie a alma mas não toque o pecado. A cruz
porém, rompe com todo orgulho humano. É nela que morre o eu e nasce o Cristo em nós. Muitos se aproximam da fé, mas não nascem de novo porque querem o conforto de Jesus, mas não o confronto da cruz. Desejam o céu, mas não estão dispostos a morrer para si mesmos. A cruz é o único lugar onde a justiça própria é desmontada e a graça divina se revela. E é disso que esta mensagem trata. Volte seu olhar para a cruz verdadeira, não como a cultura a suavizou, nem como o comércio a estilizou, mas como Deus a definiu. Um altar de sangue e redenção, onde o Cordeiro foi imolado para salvar os culpados. A cruz é a expressão mais profunda do amor de Deus. Sem palavras, ele declarou que preferia sofrer a nos perder. Essa verdade precisa reacender os corações dos filhos de Deus. Porque se a cruz já não nos quebranta, se não nos leva ao arrependimento, se não nos constrange a viver em santidade, então deixamos de olhar para a cruz de Cristo e passamos a olhar para uma réplica decorativa, parte de uma fé que perdeu a vida. Jesus não nos chamou para usar a cruz como adorno, mas para carregá-la. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. A cruz não é uma lembrança do passado, é um chamado presente. É o estilo de vida de quem decidiu seguir o Mestre. O ladrão na cruz não celebrou com rituais, celebrou com fé viva e entrega total. Ele reconheceu, ele creu, ele foi salvo. Essa é a celebração que Deus deseja. Não eventos, não encenações, não tradições, mas corações que clamem: Senhor, lembra-te de mim. Não é a cruz no alto do templo, nem o crucifixo na parede que transforma. É a cruz viva, gravada no coração. É essa cruz que muda tudo. Datas não carregam poder. Semanas nomeadas não geram santidade. O céu não se move por tradições, mas pelo sangue do Cordeiro. Por isso, para o cristão genuíno, a Semana Santa não é um tempo religioso. Não é o calendário que purifica, é o sangue. Não é a data que liberta, é o Cordeiro. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. Esse sangue não seca, não perde sua eficácia. Ele continua clamando, continua salvando. Mas muitos ainda preferem ouvir a voz das tradições do que a do Evangelho. Emoções não substituem o arrependimento. Dramas comovem, mas não redimem. Encenações emocionam, mas não libertam. O céu se move diante do sangue. Sangue crido, sangue aceito, sangue obedecido. Cristo não morreu para nos dar cerimônias, mas reconciliação com o Pai. Não para uma semana especial, mas para uma vida inteira de rendição. Isso é o Evangelho. Isso é cristianismo real. A igreja precisa romper com a dependência emocional de símbolos e datas que tentam limitar a ação do Espírito Santo. A cruz não tem data de validade. O seu poder não é ativado em abril. Ele é constante, eterno, absoluto, e está disponível para todos que desejam viver debaixo do sangue do Cordeiro. Essa ilusão de que em certas épocas estamos mais próximos de Deus é perigosa. A santidade não é sazonal. A entrega não tem hora marcada. Jesus não é Salvador apenas na Páscoa. Ele é Senhor em todos os dias da nossa vida. E o sangue que ele verteu não foi para ser lembrado uma vez por ano. Foi para nos cobrir por toda a eternidade. A palavra de Deus revela que o sangue de Jesus não é apenas símbolo de perdão, mas também uma poderosa arma espiritual. Como declara Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue nos purifica, nos protege e nos dá vitória. É por isso que o inimigo tenta tirar o foco do povo de Deus, porque ele sabe que um cristão que entende o poder do sangue é uma ameaça ao inferno. Nenhuma encenação substitui um coração rendido e coberto por esse sangue. Nenhuma Semana Santa é mais sagrada que uma vida entregue à cruz, cheia do Espírito e marcada pelo poder do Calvário. Se a igreja deseja ver milagres, salvação e libertação, precisa deixar de lado tradições vazias e voltar a proclamar com fé viva: o sangue de Jesus é suficiente. Não há força em datas religiosas que se compare ao impacto de um coração rendido.
Precisamos ensinar as novas gerações a olhar para a cruz como lugar onde a justiça de Deus foi satisfeita e sua graça derramada. Os verdadeiros filhos de Deus não vivem de momentos espirituais, mas de uma comunhão contínua com Cristo. Eles não esperam por datas para buscar santidade, vivem em santidade. Não seguem rituais, alimentam-se da palavra e se fortalecem no sangue. O que é sagrado não é o calendário, é o Cordeiro. O que transforma não é o evento, é o sacrifício. O sangue de Jesus fala mais alto do que qualquer tradição e jamais perdeu seu poder. A fé verdadeira é uma vida rendida à cruz, movida pela graça, sustentada pelo Espírito e lavada pelo sangue. A cruz nos leva ao fim de toda a esperança humana, mas a ressurreição nos abre o caminho da esperança eterna. Cristo não apenas morreu, ele ressuscitou. E não de forma simbólica, mas real, com corpo glorificado, com autoridade e amor imutável por nós. A nossa fé não é dirigida a um mártir, mas a um rei vitorioso. A cruz foi o sacrifício. A ressurreição é a vitória que transforma tudo. Sem ressurreição, a cruz seria apenas uma tragédia. Mas com ela, a cruz se torna o centro da transformação humana. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé. 1 Coríntios 15. O túmulo está vazio. Ele venceu. Ele apareceu aos discípulos, andou com eles, comeu com eles. E quando essa verdade alcança o nosso coração, tudo muda. Nosso olhar sobre o sofrimento, a forma como enfrentamos a dor, a maneira como seguimos mesmo em meio às incertezas. Porque sabemos, se ele venceu, nós também venceremos. A ressurreição não é o final da história de Jesus, é o começo da nossa. Ela nos dá força para esperar, fé para continuar, coragem para recomeçar. Não seguimos uma ideia, seguimos uma pessoa viva que nos ama, nos guia e nos fortalece. Lucas 24:05 continua ecoando. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Jesus não está no passado, nem preso à tradição. Ele está vivo, presente, real. Por isso, a cruz não pode ser apenas respeitada de longe. Ela é um chamado. E a ressurreição, a confirmação de que o chamado é real. A fé cristã não se baseia em cerimônias, mas em uma resposta: seguir o Cristo vivo. Ele não busca perfeição, mas corações quebrantados. E é esse arrependimento sincero que Deus ouve. A história de Pedro mostra que falhas não são o fim. Pedro negou, chorou, mas foi restaurado. Jesus o procurou depois da ressurreição, não para condená-lo, mas para reerguê-lo. E aquele homem quebrado se tornou um dos maiores proclamadores do Evangelho. Deus ainda chama, não para nos deixar na culpa, mas para nos dar um recomeço. O Cristo ressurreto continua dizendo: segue-me. E toda vez que ouvimos essa voz, temos uma escolha: nos esconder ou levantar e seguir. Se essa mensagem falou com o seu coração, não deixe ela ficar só no vídeo. Viva essa fé hoje. Curta, compartilhe, comente o que achou e, principalmente, responda ao chamado de Cristo. Segue-me. Porque ele vive, você pode recomeçar agora.